A reflexão desta manhã vai ser muito breve por conta, né, de compartilhar dos protocolos para... Pastor Marcos vai botar máscara, né, pastor? Porque o irmão vai servir as pessoas. Por conta de ter de explicar os protocolos, a gente acabou gastando um pouquinho mais de tempo e nós vamos procurar ser bastante objetivos na palavra desta manhã a respeito da ceia do Senhor. O tema da mensagem é comunhão com Deus e com o meu irmão. Esse momento de ceia é um momento muito especial, é um momento de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, ele diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quase todas as igrejas que professam a Jesus, que seguem os ensinos do Evangelho, observam criteriosamente a ceia do Senhor. O pão e o fruto da videira são elementos comuns nesses encontros de adoração nos diversos grupos denominacionais. Existem 4 textos que registram de maneira especial a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e 1 Coríntios capítulo 11. São esses 4 textos da palavra de Deus que têm orientações muito específicas a respeito da ceia do Senhor. E nós devemos aprender com Jesus e devemos aprender com os apóstolos sobre o que significa e a importância da ceia do Senhor no ambiente da igreja. Sempre que nós voltamos o nosso pensamento para a ceia do Senhor, a primeira coisa que vem à nossa mente é o propósito da ceia. O texto diz em Lucas 22, 19, fazer isto em memória de mim. A ceia é uma oportunidade para que nós possamos manter vivo em nossa memória o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, trazendo esperança para o coração de todo aquele que crê. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 26, Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, todas as vezes que nós paramos para celebrar a ceia, é uma oportunidade para que nós possamos lembrar da morte do Senhor, para que a gente possa trazer à memória o seu sacrifício que foi feito na cruz para trazer o perdão para os nossos pecados. A expressão bíblica é todas as vezes. Talvez por reconhecer que a gente tem memória curta, que Jesus instituiu a ceia como esse culto memorial. A ceia não pretende trazer à nossa memória o nascimento de Jesus, a ceia não pretende trazer à nossa memória os milagres de Jesus, a ceia não pretende trazer à nossa memória as pregações de Jesus, nem mesmo a ressurreição de Jesus. A ceia pretende trazer à nossa memória a sua morte vicária, a sua entrega na cruz. Precisamos lembrar do Cristo crucificado. O apóstolo Paulo,
ele nos dá um exemplo dessa importância quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, os versos 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz de Cristo era não apenas o tema central da mensagem proclamada pelo apóstolo Paulo. Muito mais do que isso. A cruz de Cristo era o centro da sua vida. Não apenas da sua mensagem, mas da sua vida. Quando nós celebramos a cruz de Cristo, ou quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós usamos os símbolos estipulados por Jesus para a celebração da ceia. Os símbolos são o pão e o fruto da videira. Jesus usou esses dois símbolos para representar o seu corpo e o seu sangue que foi entregue por nós. Esta representação simbólica é para que nós possamos de maneira palpável, não apenas na lembrança, mas de maneira palpável, a gente trazer aquele momento do sacrifício e da entrega de Jesus na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Mateus 26, verso 28, a palavra de Deus nos diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, todas estas informações, elas estão presentes nesse culto memorial. Voltando ao texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, relendo esse texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. É muito importante nós lembrarmos que esse momento da celebração da ceia do Senhor é um momento de comunhão. Por isso o tema da mensagem é comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão. E o apóstolo Paulo, no verso 16, ele faz duas perguntas. Primeiro, ele pergunta: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Depois ele diz: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Esse momento, queridos, é um momento de profunda comunhão, e o apóstolo Paulo está dizendo para nós que a nossa comunhão está baseada no sangue de Cristo, e a nossa comunhão está baseada no corpo de Cristo. A nossa comunhão não é simplesmente uma amizade construída em nossos encontros. É muito mais do que isso. A comunhão que temos é fruto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A comunhão que temos, ela é o resultado do sacrifício de Jesus por nós. Por isso, o apóstolo Paulo usa um termo muito interessante, quando ele diz assim: porventura, o cálice da bênção. Lógico que o cálice da bênção não é necessariamente o cálice que nós usamos no momento da ceia, mas Paulo está lembrando da cruz de Cristo, do seu sacrifício por nós. Isso não é figurado. O cálice da bênção, nesse sentido, é uma realidade. A ceia, por si só, ela é um momento de nós voltarmos o nosso coração
para o sacrifício de Jesus, e por relembrarmos o sacrifício de Jesus, esse momento se torna sim um momento especial e abençoador na nossa vida. Quando ceamos, nós estamos fortalecendo esse laço de comunhão, quando nos lembramos que foi na cruz de Cristo que os nossos pecados foram perdoados, e Ele construiu a possibilidade de vivermos em unidade. Que privilégio, queridos, que privilégio. A unidade da igreja é o resultado de termos sido alcançados pelo mesmo sangue. A mesma vida corre em nosso corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E todos aqueles que estão vinculados ao corpo de Cristo participam da mesma vida, a vida de Cristo que pulsa na vida de cada membro da igreja. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma advertência muito significativa, quando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre algumas coisas importantes nesse processo de preparação para a ceia do Senhor. Paulo diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgamos, ou quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Algumas pessoas ficam amedrontadas, ou quem sabe até assustadas com a descrição que o apóstolo Paulo faz sobre essa questão da preparação para a ceia do Senhor. E na verdade, Paulo não está incentivando ninguém a não participar da ceia. Pelo contrário, ele diz: examine-se e coma, examine-se e beba. Isso significa que entre o exame e a participação da ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de restauração da nossa vida com Deus, a restauração da nossa vida com os nossos irmãos, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz a palavra de Deus. Deixar de participar da ceia do Senhor, porque existe alguma dificuldade, é uma forma de desonrarmos o sacrifício de Jesus, porque todas as dificuldades devem e podem ser vencidas pelo poder da cruz de Cristo. Quando nós não participamos deliberadamente, nós estamos dizendo: o que Jesus fez na cruz não é suficiente para resolver o meu problema, ou então eu não quero me apropriar dos recursos da cruz para resolver as minhas questões. Por isso, o convite da palavra de Deus é para que a gente possa se preparar para esse momento. Participar da mesa do Senhor tem consequências espirituais, sim. Ou o cristão é abençoado, ou recairá sobre ele o juízo de Deus, diz a palavra do Senhor. Não há meio termo. Não é apenas um simbolismo, somente. Participar desse momento envolve estar com o nosso coração disposto a ser reparado, tratado, abençoado. Por isso, esta manhã é para todos nós uma manhã especial, e eu quero convidar a cada um dos irmãos a fazermos desse momento um momento
de colocarmos a nossa vida diante de Deus e prepararmos então nosso coração para participarmos da ceia do Senhor. Quero convidá-los a esse momento de oração. Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio de nesta manhã podermos separar este momento para a celebração da ceia do Senhor, em obediência à palavra de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza e que não haja, Deus, no nosso coração nenhum empecilho, que não haja, Deus, na nossa vida nenhuma dificuldade que não possa ser lançada nesta manhã e nesta hora sobre a cruz de Cristo. Oramos, ó Deus, para que esse momento seja um momento de renovarmos a nossa esperança e também renovarmos a nossa fé. E que em renovando a esperança e a fé, possamos também renovar a nossa comunhão uns para com os outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.